pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser mais um vídeo de análise técnica nesse canal, mas como sempre eu faço uma introdução aqui sobre o mercado de criptomoedas, as últimas atualizações, notícias importantes, termos que é interessante a gente aprender. Então se liga aí, já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve nesse canal, que aí eu sempre posto também bastante conteúdo sobre análise técnica, tá? E já deixa nos comentários qual criptomoeda que você quer ver nesse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar aqui distinguindo alguns termos sobre análise técnica, tá? Eu vejo muitas pessoas confundindo termos, então é importante a gente mostrar também quais são os termos corretos na hora de utilizar para analisar um gráfico, tá? Primeiro, né, qual que é a diferença entre análise gráfica, análise técnica e análise fundamentalista? As três existem diferenças enormes e algumas delas, né, uma delas não dá para você utilizar em todas as criptomoedas, então bora lá. O primeiro termo que eu quero falar para vocês é sobre análise técnica, tá? O que é análise técnica? É você analisar um gráfico, né, de forma mais matemática, né? Por exemplo, quando você utiliza Fibonacci, o Fibonacci é um conceito matemático para você distinguir quais vão ser os próximos topos, nas faixas de preço que aquela criptomoeda pode tocar de fato, e aí você tem uma análise mais assertiva, né, em conjunto com o Fibonacci. Agora eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre análise fundamentalista. Análise fundamentalista nada mais é do que você entender aí os conceitos macroeconômicos, o significado daquela criptomoeda, fazer uma análise macro mesmo do projeto, para entender de fato se faz sentido ou não aquela cripto, né? Se faz sentido ou não no sentido de um projeto ser interessante ou não. Por exemplo, se a gente analisa o Bitcoin de uma forma fundamentalista, faz sentido porque a gente consegue perceber a relação do Bitcoin entre a economia norte-americana. Então é interessante a gente analisar esses pontos porque isso entra numa análise fundamentalista também. A análise gráfica nada mais é do que você entender os padrões gráficos que aparecem lá na hora de você fazer a sua análise. Por exemplo, quando você vê uma flâmula de alta, uma flâmula de baixa, um triângulo ascendente, um triângulo descendente, são padrões gráficos e que se caracterizam como análise gráfica. Bom, agora que eu já expliquei para vocês a diferença entre esses termos na análise, né, na análise total de um criptoativo, eu vou falar com vocês algumas novidades aí que surgiram nos últimos dias, tá? Eu vi assim uma crescente onda de golpes que estão no mercado de criptomoedas, isso não é de hoje, né? Sempre tem golpes em cripto, mas recentemente a Sasha Meneghel caiu um golpe e perdeu cerca de R$1 milhão, né? Isso abre os olhos pra gente entender, para não cair em promessas de valorização, em criptomoedas que acabaram de surgir, que não entregaram absolutamente nada, e você colocar o valor de uma casa nesses projetos, não faz o menor sentido fazer esse tipo de coisa. Isso você tá perdendo completamente o gerenciamento de risco, gerenciamento de portfólio e principalmente também o seu mindset, porque se você perder uma quantia gigantesca no mercado cripto e nesse caso não conseguir recuperar, né, como foi o caso da Sasha Meneghel, o seu psicológico vai ficar muito zoado. Então tome cuidado com esses pontos, que só aí a gente já consegue ficar um pouco mais seguro no mercado cripto. Bom, agora que eu dei a introdução, vamos agora falar sobre a análise gráfica e técnica de todas as criptomoedas que vocês colocaram lá na caixinha de pergunta para mim no Instagram. E lembrando que se vocês têm alguma outra cripto que vocês querem que eu analise, coloca nos comentários que vai aparecer no próximo vídeo. Essa era a nossa análise aqui da Dogecoin, né? Foi um pedido aí lá no Instagram. Vamos começar analisando essa criptomoeda, tá? Bom, primeiramente a gente sempre tem que entender, né, que a Dogecoin ela é uma meme coin, ela vai se comportar muitas vezes de forma muito volátil, tem essas subidas e quedas bem expressivas no gráfico, então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, tá? Mas analisando aqui o projeto de fato, o gráfico, né, da Dogecoin, ela tá nesse canal de baixa aqui. Para a gente ver a Dogecoin mais positiva aí num longo prazo, que eu tô vendo o gráfico semanal aqui no TradingView, a gente precisa ver primeiro um padrão de reversão de tendência, ela ficando acima do 0,07 cents de dólar e também se estruturando para romper essa resistência dela atual, tá? Eu tô fazendo uma análise mais macro dessa cripto, porque aí dá para entender aí num longo prazo, mais ou menos, né, num médio e longo prazo, para onde que a Dogecoin vai.
Outra coisa que eu quero falar para vocês é que a característica dessa criptomoeda é de fato ser muito volátil por conta dela ser uma meme coin, né? E a gente sabe também que o Elon Musk muitas vezes está por trás das valorizações da Dogecoin. Então, se você tem interesse de investir na Dogecoin, observe os tweets também do Elon Musk, veja se ele está impulsionando a cripto para cima e veja de fato se está tendo um movimento aí na comunidade da Doge, tá? Uma coisa também que eu acho bem curioso dela, que é uma criptomoeda que tem essa característica, é fazer de fato esses spikes, né? Essas valorizações bem expressivas com os candles com bastante sombra aqui, entendeu? Então significa que ela é uma criptomoeda muito volátil, né? Que é de fato uma meme coin. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos, tá? Uma dica que eu dou para vocês para o longo prazo sobre a Dogecoin. Primeiro, observem se está tendo desenvolvimento na rede da Dogecoin, ou seja, se a comunidade está ativa, se estão entregando mais alguma novidade aí sobre o projeto, se a Tesla ainda anunciou mais alguma coisa referente a Dogecoin, porque o Elon Musk também recentemente promoveu a aceitação de Dogecoin para pagar os carros lá na Tesla. Então é interessante a gente observar também esses pontos, tá? Bom, é isso sobre a Dogecoin. Se você tem alguma sugestão de outra criptomoeda que você queira ver aqui no canal, coloca nos comentários também, tá? Valeu, agora bora para a próxima cripto. Vamos agora analisar a HNT, tá? A Helion, tá? Vamos falar sobre o gráfico dela. Atualmente, eu acho que ela tá nesse canal aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Vamos lá. Ela tá nesse canal aqui de baixa, tá? Como eu sempre falo, ela precisa de fato se estruturar para ficar acima da resistência. Nesse exato momento, pode ser que ela esteja fazendo uma bandeira aqui de baixa, tá? Que é geralmente aqui, ó, é um movimento um pouco mais positivo no gráfico, mas é de fato um padrão baixista, tá? Então pode ser que aí num médio prazo, ela vá testar esse suporte aqui embaixo, nos $5,29, tá? E, inclusive ela tá quase rompendo aqui. Vamos ver aí quais vão ser os próximos passos da HNT, mas se vocês forem fazer qualquer tipo de compra nessa criptomoeda, primeiro aguardem a resistência ser rompida, formar talvez um pullback, né, que ela vai retestar a resistência, para aí sim de fato iniciar uma tendência de alta, tá? Nesse momento ela precisa de fato ter essa reversão de tendência para depois a gente pensar em uma alta, tá? Essa criptomoeda, ela tem uma comunidade muito ativa, tá? Então, se você vê assim, um crescimento anormal da comunidade, novos desenvolvimentos, novas novidades também no projeto, isso é muito interessante para uma criptomoeda se valorizar, tá? Então, observem esses termos aí no longo prazo, no médio e no longo prazo, que pode fazer sentido bastante para a HNT, beleza? Então, bora para a próxima cripto. Pessoal, vamos agora analisar a RW Coin, tá? Bom, primeiramente assim, analisando esse projeto aqui, eu não achei muitas informações que de fato concluam se essa é uma criptomoeda boa ou não para investir. Mas só pelo fato assim de eu ter visto essas informações que eu tô vendo aqui, tanto o total supply dela que tá muito alto, eu tá fazendo uns spikes para cima, a volatilidade dessa cripto é absurda. Então tomem cuidado com essa cripto, tá? Ela tá muito volátil, tá muito no início. Se vocês tiverem interesse em investir nessa criptomoeda, tomem cuidado porque é um projeto muito arriscado, tá? E parando para pensar assim na questão dela estar na Binance Smart Chain, que é o contrato que ela utiliza atualmente, só para vocês entenderem, né? Porque a Binance Smart Chain é uma forma de vocês construírem, né, criptomoedas em cima, utilizando essa rede. E é uma das redes mais fáceis na programação, né, para você construir um token lá. Então, por ser mais fácil e pelo site também tá faltando informações, eu acredito sim que tem que tomar muito cuidado com essa criptomoeda, tá? Que pode ser um golpe, pode. Eu não vou afirmar nada aqui para vocês, porque precisa de uma análise bem mais aprofundada para eu falar ou não para vocês se é um golpe, mas tomem cuidado com essa criptomoeda, tá? Pode ser aí que ela se valorize aí num curto prazo, mas que ela tem essa característica de dar uns spikes e ter umas correções absurdas. Olha só como ela agiu aqui nesses últimos dias. Pelo que eu tô vendo aqui, ela surgiu no dia 2 de maio de 2022. É muito recente. Então tomem cuidado, tá bom? Analisem com calma esse projeto e se vocês forem investir, coloquem pouco dinheiro. No máximo $10, $5, para ter uma gestão de risco aí.